Vamos lá, o tópico de hoje, galera. Faz um tempinho que eu não tenho é, gravado o vídeo, né? Faz um tempinho. Vou deixar um áudiozinho ali, bem no fundo daqui a pouco. Tá passando propaganda, beleza? Tem uma musiquinhazinha de fundo ali. O que acontece? Bom, vou falar realmente de coisas que acontecem, né, no globo, ou seja, que acontece em toda parte, independentemente da língua, independente de todas as coisas, acontece no mundo todo porque são seres humanos, e seres humanos, eles, conforme nós somos criados, nós sabemos que a fábrica que nós saímos, vou dizer assim, a fábrica que nós saímos, onde fomos produzidos, né, a todo produto ele tem os seus defeitos e as suas qualidades. Então cada ser humano, todos eles têm os seus defeitos e também têm as suas qualidades. Nós, como seres humanos, nós temos uma visão muito errada das coisas. Temos uma visão de que tudo, sabe? Eu quero separar um pouquinho duas visões entre homem e mulher. A visão do homem é totalmente diferente da visão da mulher, e tanto da mulher é realmente diferente do homem. Sabendo desses dois princípios aí, vou deixar realmente bem claro uma dessas coisas. Como que nós somos diferentes, muito diferentes. Na questão da educação, todos nós, tanto o lado feminino quanto masculino, nós temos nosso código genético, a natureza, né? Tem a natureza humana masculina e tem a natureza humana feminina. Eu estava até conversando com algumas pessoas. Quando a gente começa a estudar o livro de Gênesis, nós vamos compreender e entender claramente. Tipo assim, não tem um relato exato, né, de quanto tempo, porque para Deus tem coisas que não importam, não é tão importante. É a mesma coisa quando você está relatando coisas no seu diário pessoal. Você não vai escrever todas as coisas, igual hoje eu acordei, né? Hoje eu acordei, escovei o dente, bocejei, eu orei, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você não vai falar todos os passos que você fez no seu dia. Imagina você todos os dias você falando tudo o que você faz. Tem coisas ali que é só preencher espaço. Mas vamos lá, Deus ele faz o seguinte, ele pega o mais importante. Quando você pega as escrituras, né? As escrituras não é apenas uma, não é apenas um livro, são vários livros, né? Porque nós temos, vamos lá, para que nós não possamos bugar nossa mente em todas as perguntas e todas as respostas, eu vou dizer, já respondendo, já falei em livros, quero deixar bem claro que existem 12 tribos de Israel, conhecido como as 12 tribos. Então as 12 tribos têm os seus registros gravados, né? Nós temos os registros dos judeus, que todo mundo tem conhecimento, que é a Bíblia Sagrada, e temos o registro de José, aquele que foi vendido para o Egito, né? Que nós sabemos que a Bíblia realmente ela diz que José, por ele não ter casado com uma judia, que realmente é de acordo com o povo, com sua cultura, segundo Deus, o que acontece? Ele não recebeu a herança dele. Então a herança de José passou-se, porque ele casou com uma egípcia, mas a herança de José passou para os seus filhos, que eles tiveram, né, sobre o casamento da egípcia e José, sendo judeu. Então, vamos lá. Conhecendo esse fato histórico lá no passado, José, ele teve dois filhos, conhecidos como Efraim e Manassés. Então, a tribo de Efraim e Manassés, Jacó, ele adotou, né, como seus filhos. Ou seja, a bênção que seria de José foi para os seus filhos, os filhos de José. José foi muito importante, como nós sabemos, né, para a sobrevivência e existência do povo de Deus. Deus botou José realmente num grande reinado, do que o Egito nessa época
eram o país que dominava o mundo, né, nas questões políticas, nas questões estratégicas, nas questões de poder. O Egito, ele dominava. Nesta época, na época de José, era o Egito que tinha uma grande influência, um grande poder, né, poderes bélicos da época, e uma grande nação egípcia. Bom, eu gosto de estudar um pouco história e conhecer um pouco mais os fatos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa humanidade trouxe alguns conhecimentos, mas vou falar sobre nós, sobre a nossa humanidade. Muitos de nós, pessoal, nós temos tendência, um homem, ele tem tendência de ser bruto, de ser grosseiro, já é um hábito do homem. Mas nós também podemos ser amável, né? Podemos ser compreensivos. Isso depende. Eu falo para vocês, dá ênfase, depende do tipo de educação que recebemos. O tipo de educação, para não deixar lacunas e deixar erros, vou falar para vocês. Deus nos colocou na terra em famílias. Vou falar já o porquê. Alguns de nós podemos ignorar os fatos de que, porque nós só lemos o que nós queremos entender, mas nós nunca lemos o que Deus quer que nós entendamos. Deixar claro, tô deixando claro. Por quê? A Bíblia é o seguinte: ela conta a história, mas dentro dessa história ele conta exatamente na cronologia do tempo. Isso não tem falhas, tá? Ele fala na cronologia. Então, aonde que muito se perde na questão que fala lá de Adão, não é esse assunto, só quero deixar aqui alguns erros e acertos, né? Que Adão só fala sobre Caim e Abel e depois fala no final de filhos e filhas, realmente. Mas por que ele descreve só Adão e Eva? Aí vem lá aquela história que eu contei lá atrás, né? Sobre você relatar no seu livro diário tudo que você faz todos os dias, ao você se levantar, ao se deitar, né? Eu escovou o dente, tomei o café da manhã foi pão, foi biscoito, foi leite, foi... Entendeu? Essas coisas aí, Nescau, eu comi uma fruta, entendeu? São detalhes, muitos detalhes que não são importantes, mas tem coisas importantes que não precisa preencher os espaços com eles, né? Então Deus, ele resume a vida nos pontos mais importantes, mais interessantes, né? Que foi na questão de Caim e Abel. Além de Caim e Abel, realmente Adão e Eva tiveram outros filhos e outras filhas, tá? Então ele fala lá sobre Sete. E por que Sete foi importante? Porque Caim foi importante, porque Abel foi importante, entendeu? E os filhos e as filhas não foram tão importantes, entendeu? Porque não é necessário. Porque Deus, ele quer algo para poder nos inspirar, para que nós não podemos cair no erro. Porque realmente nós queremos muito entretenimento, novela. Não, Deus não é noveleiro, entendeu? O entretenimento, não. Ele quer ver a base da coisa, a coisa que vai servir, que vai ter utilidade para a nossa vida. Então, tem muitas pessoas que acham que são mais inteligentes do que o próprio Criador, mais inteligentes do que Deus. Aí eu lamento para vocês. Então isso é realmente uma tremenda ignorância, né? Nós somos ignorantes quando nós ignoramos os fatos. Eu falei sobre o livro de Mórmon, sim, falei. Eu falei sobre a Bíblia, sim, falei. Nós estudamos os fatos de que Deus, né? O livro de Mórmon, para quem não conhece, para quem não sabe, ele é um registro, né, de José, como deixei claro isso. É um registro de José, que vem a descendência de José, os seus filhos, de Efraim e Manassés. Então, este é o registro de Efraim e Manassés. A Bíblia Sagrada, para quem não sabe, é um registro dos judeus, lá do continente, lá onde Jesus Cristo ele viveu. Exato. Sabendo disso,
todos vocês sabendo disso. Lá são os relatos dos profetas que Deus chamou lá, tá? Tem profetas, tem patriarcas, tem anciões, né? O patriarca do lar, o patriarca da casa. Então, cada qual é uma coisa, uma colocação. Nem todos que estão descritos ali são profetas, como no Novo Testamento já fala sobre os apóstolos, né? O profeta da época era o próprio Cristo. E quem foi sucessor de Jesus Cristo, todo mundo sabe que foi Pedro. Sabendo dessas coisas, sobre sucessão, e sabemos que todos os apóstolos foram mortos, Jesus Cristo crucificado, né? Os apóstolos foram caçados, o povo de Deus era perseguido, sempre foram perseguidos desde a antiguidade. E do Velho Testamento ao Novo Testamento, os profetas eram mortos e vice-versa, etc, etc, etc. Hoje em dia não é diferente, não mudou nada, tá? O povo de Deus ainda continua sendo perseguido, né? Não é só de fato por você ser uma igreja, porque realmente nós falamos sobre igrejas, não se trata só de se reunir uma porrada de pessoas, falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Porque tem detalhes, muitos detalhes. Mas pulando essas partes, eu vou dizer, né, como estava falando desde o início, eu vou falar sobre nós. Sobre a nossa arrogância, sobre nossa ignorância, sobre nossa intolerância, sobre nós acharmos que nós somos mais sabichão no mundo, saber também. Eu falo para vocês que não é fácil a gente viver com a mente, com a capacidade mental que nós possuímos. Para nós possamos atravessar, né, atravessar essa linha de entendimento, atravessar essa linha, essa barreira que nos impede o nosso progresso mental, físico, espiritual, é muita paulada. Eu vou falar para vocês, é muito trabalhoso, é muito doloroso e tem pessoas que podem se perder nesse conhecimento. Porque não tem como você distinguir o físico e o espiritual ao mesmo tempo. Isso leva um período de tempo, gente. Isso leva muito tempo. Então eu fico pensando comigo, realmente o profeta, ele é um homem que ele fala com Deus, assim, face a face. Eu penso nas loucuras que isso é. Vocês não pensaram, né? Mas é. Porque que está lá escrito nas escrituras que Deus, ele busca as coisas loucas para poder confundir os sábios. E ele usa os pequenos meios, né? Pequenos meios para realizar os seus grandes desígnios. Talvez realmente vocês devem ter lido uma escritura ou outra. Para quem conhece o livro de Mormon, para quem conhece a Bíblia, né? De cabo a rabo, de Gênesis e Apocalipse. Apocalipse eu estou estudando. É um livro que muitas pessoas acham muito complexo, mas se não tiver a revelação divina, você não consegue interpretá-las. Não consegue ver o que está escrito. Porque o livro é um livro selado, não é um livro que você busca só leitura e entendimento por base de leitura. Você tem que criar, tem que ter o Espírito Santo. E Deus não revela a sua vontade a qualquer ser humano. Não. Isso é fora de cogitação. Eu sempre me lembro realmente que uns anos atrás eu falava, poxa, eu creio em Deus. Mas teve um irmão, vou dizer assim, um irmão que ele... Não importa se ele é religioso ou não, mas ele é irmão, né? Todos nós somos irmãos e irmãs em Cristo, em Deus, sendo o mesmo Criador, filhos do mesmo Criador. O que acontece? Esse irmão me fez uma pergunta e ele me deixou com uma pulga atrás da orelha, de verdade. Ele falou assim, você crê em Deus? Eu creio. E o que você está fazendo para você crer em Deus? Eu pensei. Cara, eu pensei naquela pergunta que ele me fez. Eu nunca tinha parado para pensar, não. De verdade. De verdade. Aquele homem, ele me pegou nessa pergunta. O que você está fazendo para você... para Deus dizer que você crê realmente nele? Eu pensei. Eu fiquei pensando nessas coisas. Falei, poxa, olha a pergunta que ele me fez. Se eu creio em Deus... E outra pergunta que ele me fez, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo para me dizer da boca para fora ou não, se estou falando da minha boca para fora ou não, que realmente eu creio em Deus? Ele falou essas coisas comigo. Por que você diz que você crê em Deus? Falei, irmão, posso chamar de irmão? Pode.
Pode sim, somos irmãos em Deus, né? Somos filhos realmente de Deus, né? Então somos irmãos, sim. É verdade. Então, irmão, eu acho, olha só, hein? O ser humano é desse jeito, nós somos desse jeito. Eu acho. Tudo nós achamos. Nós nunca temos certezas. Hoje eu tenho certeza de algumas coisas, mas mesmo assim, às vezes, gente, a gente não tem que enfiar essas coisas. A fé, ela é uma escada gigantesca. São degraus que você tem que ir subindo. Cada degrau, cada passo que você dá, você tem que demorar anos para você aprender algo dentro daquele mesmo degrau. A gente não sobe degrau como a gente sobe, um degrau de uma escada, que você sobe até o topo, entra na casa e sai, dorme, faz tudo e desce de novo da escada, você sobe de novo da escada. Não, essa escada é a escada da vida. Essa escada da vida, sabe-se quantos anos que você demora para você alcançar o topo. Entende? Eu acho que nosso Salvador Jesus Cristo, ele foi o único que alcançou o topo e ultrapassou do topo da vida. Ultrapassou, na verdade ele ultrapassou, nós sabemos. Porque ele comprou para nós, venceu para nós a morte física. Morte física, sim, e a espiritual. Incrível. Incrível. Para quem entende, para quem tem esse conhecimento sobre a morte física e a morte espiritual, você vai ver que é uma coisa hilária, é muito incrível. Para quem estuda ciência, saber realmente, para você ter um paciente na sua cama de cirurgia, na maca de cirurgia, para fazer uma cirurgia com um problema muito grave, e você fazer aquela cirurgia e sair um sucesso. Para quem é doutor, é médico, estuda medicina de verdade, isso é uma conquista muito grande. E vocês precisam mais do que estudo para vocês realmente realizar essas coisas. Precisa de sabedoria. O conhecimento é através dos estudos que nós aprendemos. Mas o aprender só não quer dizer que você é bom. Ainda vem mais um ingrediente secreto, que é aperfeiçoamento. Você estudou, mas não quer dizer que você sabe tudo. Você tem que aperfeiçoar o que você aprendeu. Esse é o tópico importante da vida. Você aperfeiçoar o que você está aprendendo. Aperfeiçoar é você praticar, pôr em prática. Gente, a parte mais dolorosa é você praticar. Praticar. Alguns de vocês podem me dizer alguns atributos de Cristo? Quais atributos Jesus Cristo ele possui? Esse é um outro tópico maravilhoso. Os atributos que Cristo ele possui, gente. Eu pego as minhas escrituras, nós temos um aplicativo da igreja que as pessoas que tiverem conhecimento, vocês que são religiosos, de qualquer religião, ao vocês terem contato com essas escrituras, com esses ensinamentos, vocês nunca mais vão querer outro. Porque são muito diferentes do que nós estamos acostumados a ver. Porque a corrupção vem lá de trás. Quem está aqui na frente hoje aprendendo essas coisas, quem está lá atrás, muitas das vezes não vai querer aceitar. É a mesma coisa quando Abraão veio e ensinou, e depois Jesus Cristo veio, foi ensinar os filhos de Abraão e todos os rejeitaram. Porque eram diferentes do ensinamento que Abraão havia deixado. Mas as escrituras, os ensinamentos, os registros dos judeus é o mesmo. Mas porque o próprio povo judeu rejeitou Jesus Cristo, sabendo que eles tinham os registros, e Abraão falava sobre o Cristo, o Filho de Deus que viria, e seus filhos não o reconheceram, quando eles estiveram diante dele, diante do rei, diante daquela pessoa que Abraão tanto lutou para poder ver. Eles tiveram o privilégio de ver
e não aceitaram, o rejeitaram. Então aprenda você, religioso, vocês irmãos, que estão aí do outro lado, que estão seguindo as suas igrejas. Deus, ele não separa seus filhos, não. Deus, ele não ensina coisas diferentes para cada religião, para cada igreja, para cada pastor, não. E outra coisa, acima de qualquer pastor na terra, existe apenas um aqui na terra que é acima de todos, aquele homem que é chamado por Deus, que é conhecido como profeta. O profeta, sim, ele é o maior da terra, da hierarquia do Evangelho de Cristo. Eles são o único que tem acesso a Deus e a sua sabedoria. Assim, ele distribui para todos os outros abaixo dele, que são os apóstolos, os 70 anciões e assim vice-versa, e que chega até mesmo ao pastor, né? Ao presidente, o pastor presidente, é o que preside, o que está conduzindo a igreja. Acima dele sempre tem ordens, né? Nós recebemos ordem direta do Pai, nosso Criador. Assim foi no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Espera as instruções. Eu vou instruí-los em todos os seus caminhos. Por mais que estavam destituídos, olha que palavras aí difícil. Estavam separados, vou dizer a palavra mais fácil aqui. Estavam separados da presença de Deus, mas não estavam separados das instruções de Deus, né? Agora eles não poderiam ter um contato físico direto com Deus, mas agora eles têm um contato assim, eles viam algumas coisas, às vezes viam apenas as mãos de Deus, ou ouviam sua voz dos céus, assim como foi com Moisés. É engraçado, né? Mas Moisés, antes realmente de poder vislumbrar a presença do Pai, né? Porque Deus, ele descia sempre em uma nuvem, ele estava sempre envolto em uma nuvem. Mas com Moisés ele falou assim: vou passar toda a minha glória e você me verá, e você verá realmente a semelhança do homem no próprio Criador. Caraca, que privilégio. Gente, eu posso estar ficando doido, mas que privilégio. As coisas loucas confundem os sábios. Então aqueles que se acham sábios, vocês vão encontrar muita pessoa louca, né, no caminho de vocês, falando coisas que vocês jamais poderiam ouvir, ensinando coisas que jamais vocês poderiam ser ensinados. Não adianta eu falar que Deus é maravilhoso se eu não tenho compaixão dos meus irmãos. Não adianta eu dizer nada sobre Deus, não, que eu tenho Deus, que eu vivo com Deus. E ele vai te colocar à prova. Ele vai botar um irmão, vai botar uma pessoa bem suja na sua frente para ver o desprezo que você vai ter com eles. Porque Jesus Cristo, ele ensinou: se fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Segundo o mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Então, como eu me amo, eu vou amar o meu próximo. Como eu quero me vestir, eu vou vestir o meu próximo. Como eu me alimento, eu vou alimentar o meu próximo. Como eu estou vivendo, eu vou querer que o meu próximo também viva. A realidade é essa. Eu não quero todas as bênçãos, a glória é toda para mim, não. Deus, ele é um Deus misericordioso, que ele ainda nos compartilha, confia em nós. Por mais errados que nós somos, por mais que nós tropeçamos, erramos, mas isso não quer dizer que Deus, ele não possa nos perdoar, porque Jesus Cristo, ele deu esse ensinamento sobre a questão do poder do perdão, do arrependimento. Caim, quando matou seu irmão Abel, ele falou realmente com Deus, né? É o meu pecado tão maior que não posso ser realmente eu perdoado? Todos que me encontravam me matar. E o que o Senhor disse? 70 vezes 7. Na questão da gente ir contra os nossos irmãos, sabe? Gente, olha a importância desse ensinamento. Então, realmente, para mim ser religioso, eu não preciso realmente falar de minha igreja. Eu não preciso falar. Olha o ensinamento.
Olha a doutrina. Eu não preciso falar muito, eu não preciso elevar a igreja que eu sigo. Não, eu não preciso. Mas sim, vocês têm que buscar. O que diz lá em Tiago 1,5? Se algum de nós temos falta de sabedoria, fala se algum de vós é nós, qualquer um, eu, você, qualquer um. Se algum de vós tem falta de sabedoria, temos que pedir a quem? A mim? Ao pastor? Ao profeta? Não, Deus ele fala especificamente. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago está falando lá, nas suas palavras. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não a lança em rosto. E todos que pedindo com fé, sem duvidar a dúvida. O que mais Satanás bota na vida do ser humano, do religioso, da pessoa que não é religiosa, que está fora, está no mundão, é isso. Dúvidas. Nós duvidamos de tudo. Mas como foi estabelecida a igreja de Jesus Cristo? Jesus Cristo ele chamou 12 apóstolos, sendo ele o profeta, o cabeça da igreja. E chamou outros 70 anciões após os apóstolos. E assim mandou realmente ir por toda parte, pregando seu evangelho. Gente, a base, quem pegou a visão da base do evangelho de Jesus Cristo vai saber como que é a igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Quem estudou a Bíblia vai ver ali que Deus fala que enviaria fome sobre a terra. E que todos iam buscar a palavra de Deus, ou seja, as escrituras, os ensinamentos, a doutrina pura de Cristo. A doutrina pura. Aquela mesma doutrina que Cristo ensinou aos 12 apóstolos. Onde que estão agora essa doutrina? Aí muitos vão responder, está em tal igreja. Está em tal igreja, meu filho, irmãos. Não sejam rudes consigo mesmos. Não sejam ignorantes consigo mesmos. Porque ninguém na terra tem autoridade, a não ser aquele que recebe de Deus. Ninguém. Se Deus ele falou que ele iria retirar que o povo iria errante de uma parte para outra parte, não iria encontrar de lado nenhum, porque não estaria na terra. As coisas primeiro para a gente, por mais que temos vários pergaminhos, várias escrituras feitas pelos apóstolos, pelos profetas, pelo próprio Cristo na nossa frente, sobre nossos olhos, não seria suficiente. Porque a gente ia introduzir o ensinamento de homens, porque nós não somos perfeitos. Ensinamento de homens. Ele fala lá em Apocalipse que ensinam doutrina de homens como se fossem de Deus. E qual que é a doutrina de homem? São os nossos princípios. São os nossos princípios que nós aprendemos na escola, que nós aprendemos numa faculdade, que nós aprendemos na vida, a escola da vida. É isso. É o que você aprende. Você aprende tanto certo, tanto errado. Entendeu? O ser humano ele não tem capacidade de ensinar corretamente. Todo ser humano ele é falho, é errôneo, ele erra, ele peca, ele acerta. Entendeu? Então nossa vida é essa, nossos 80, 120 anos que nós vivermos são de erros e acertos. Mas o único que pode nos afirmar que estamos certos é Deus. Como? Aí que vem a resposta. Como que só Deus pode nos responder? É prático, é fácil. Você não duvide do poder dele. Não duvide que ele possa falar e você pode ouvir a voz dele. Vou deixar uma escritura que me ajuda muito a perceber as coisas de Deus pelo mundo. Porque Deus ele fala umas coisas através dos seus servos, dos seus seguidores. Foi algo que eu demorei a compreender. Eu quebrei muita cabeça para mim poder entender. Porque realmente fala que Deus está em todos nós. Mas ele está. Deus não está só nos céus. Deus ele caminha e anda em nosso meio. Mas de uma outra forma.
de um outro jeito. Se vocês não acreditam, o problema é de vocês. Mas ele anda. Sabe por quê? Olha o ensinamento. Pega aquele ensinamento de uma mulher cananeia. Não sei se foi uma mulher cananeia, mas chegou de longe, avistando Cristo, logo pediu que Cristo abençoasse ou realmente recuperasse a filha ou a sobrinha, não sei. A menina que tava mal, né? Tava acamada já há muitos dias. Olha só a história, hein? Muitos dias. E ele pediu. Aquela mulher, ela recebeu uma inspiração. Deus usou aquela mulher para falar essas palavras com Jesus Cristo, porque Deus, ele ensina os seus seguidores. Ele ensina seus servos. E Jesus Cristo também, ele foi ensinado. E ele aprendeu uma grande lição quando ele depois, após que a mulher falou aquelas palavras com ele, que ele sentiu fé naquela mulher e falou, vai que a menina vai acordar. Mais ou menos isso. Eu não sei exatamente com as palavras que estão lá, mas foi mais ou menos isso que ele disse, o que ele quis dizer. Vai que chegando lá na sua casa ela vai estar acordada. E realmente, ela chegando lá, ela fez as perguntas lá e falou exatamente conforme ele tinha dito. E ela acordou, estava lá, estava acordada, estava sã, salva. Beleza, gente. O que essa mulher falou foi o seguinte. Ela usou um termo sobre isso, sendo que é porque ele falou que ele só tinha vindo aos judeus. E ela era gentia. Olha a magia do negócio. Olha como que Deus, ele trabalha. Nós somos instrumentos, gente. Nós somos instrumentos na mão do Pai. Querendo ou não, nós recebemos inspirações do Espírito Santo. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles são um único propósito na vida, é da salvação de nossas almas. Deus o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, a Trindade, são três pessoas distintas, são três personagens distintos, porém com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito para nós, trazer a salvação a todos os filhos dele. Mas nós temos o arbítrio de querer segui-lo ou não segui-lo. Antes de passar realmente para o jovem rico, eu quero falar dessa mulher, que ela falou que não é os senhores, quando realmente estão lá comendo suas refeições e caem migalhas embaixo da mesa, até mesmo seus cachorrinhos se deliciam, ou seja, enchem a barriguinha. Foi mais ou menos essas coisas que estavam lá, que realmente ela quis dizer. Mas, gente, você quer que eu prolongue esse vídeo falando exatamente as escrituras? Eu posso ver aqui. Tá bem, gente. Mas, olha, eu acho o amor de Deus muito incrível. Eu não tinha observado essas coisas, sabe? Eu não tinha, de verdade. Eu não tinha observado quando Jesus Cristo estava, né, em seu ministério. Foi incrível quando essa mulher, ela não falou isso humanamente. Não foi algo que era dela isso. Qualquer um sábio, qualquer um experiente, qualquer um doutor, um que conhece de lei, vai saber como uma mulher simples poderia falar com tal franqueza e com... Sempre tem uma essência, sempre tem algo além das palavras. Certeza, confirmação. Aquela mulher, ela disse, ela confirmou, e Jesus Cristo reconheceu que não era ela que estava falando aquelas palavras, mas era o Espírito de Deus, o Pai ensinando ao Filho. Aquela mulher ensinou uma lição a Jesus Cristo, e ele realmente falou aos apóstolos: eu aprendi algo hoje com esta mulher, que ele não era só o Deus de Israel, de toda a casa de Israel, até mesmo os gentios. Há também outras ovelhas que não são deste aprisco,
mas também me convém ajuntar, agregar elas, juntar elas de toda parte do mundo, como a galinha ajunta seus pintinhos embaixo de suas asas. Tem várias escrituras maravilhosas, mas aquela mulher, ela foi inspirada por Deus para poder falar aquelas palavras para Jesus Cristo, e ele aprendeu algo. Porque nós temos que saber também ouvir, gente. Jesus Cristo ouviu aquela mulher e ele pôde enxergar Deus o Pai naquela mulher. Tá vendo como Deus ele caminha entre nós? Ele caminha. O seu espírito, ele roda esse mundo, esse universo. Teu espírito emana por toda parte. É uma coisa que eu aprendi muito em Naruto. Quem assiste, olha só, Naruto, vou só cortar um pedacinho, mas eu vou falar para vocês o que eu quero dizer agora sobre Deus está em cada ser humano. Bom, a essência dele está em cada ser humano. Sim, nós somos suas criações, então ele deixaria a sua essência. E o seu poder pode florescer dentro de cada um de nós, só a gente permitir. Se a gente rejeitá-lo já é diferente, mas nós aceitando, nós vamos ter, tá? Lembre-se disso, é só a gente aceitar, cara. É só a gente aceitar. Se a gente aceitar, a fé é isso. Você não duvidar, é você aceitar, você acreditar. É isso daí. Então vai subindo os degraus da vida. Eu sei que a caminhada é longa. Eu sei que o trabalho é árduo, é duro. O aprendizado é duro. Mas estamos sendo moldados, né? Para você fazer um bom pão, para a massa ficar bem coisinha, você tem que sovar bastante, né? Sovar o máximo que você puder. Vai ficar uma massa fina, leve, um pãozinho super macio. Agora você fazer grotescamente, vai sair tudo bolado. Mas as coisas têm que ser trabalhadas, gente. Tem que ser trabalhado, tem que ser refinado. Se você vai se refinar, não quer dizer que você vai estar se afeminando, pô. Não é isso não. Se refinar é você ter conhecimento, o máximo conhecimento possível. Entendeu? Muitas das vezes eu sei que algumas pessoas realmente olhando esse vídeo, poxa, acham que eu sou perfeito. Não. Eu reconheço as minhas imperfeições. Deus, ele quer isso da gente. Que reconhecemos as nossas imperfeições. Esse faz a parte do arrependimento. É reconhecer que erramos. É reconhecer que estamos errados. É reconhecer que pecamos. É reconhecer diante de Deus. Não diante do homem, mas sim diante de Deus. Erramos. Estamos errados. Sim, erramos, pecamos. Todos nós, até mesmo aquelas pessoas que estão diante de Deus, elas erram. Elas estão propícias a errar. Mas não é um pecado muito, entre aspas, grave. Porque nenhum pecado realmente pode chegar na presença de Deus. Entende? Nenhum. Infelizmente, nenhum. Então se você... Eu tenho que mudar muito meu coração. Tenho que mudar muito meu pensamento, meu psicológico. Eu tenho que mudar muito. Mas o pouco de entendimento, a boa qualidade que eu tenho é essa. É de estar aqui realmente gravando esse videozinho, né, conversando um pouco, falando um pouquinho. Aí todas as pessoas podem fazer jus às palavras que eu estou dizendo. Elas podem ter o mesmo conhecimento. Mas, gente, ele fala que coisas inspiradas por Deus saindo da boca de qualquer um é a escritura. A palavra se torna doce, feito mel. É doce, a palavra é doce em nossa boca. E nós podemos sentir a leveza e um espírito maravilhoso emanando de nós. Então, irmãos e irmãs, eu sei que com grande gratidão, honrando nosso Pai, nosso Criador, Deus, o Pai de nosso espírito, junto a Jesus Cristo, e preparando-nos para ouvir sua voz através do Santo Espírito da promessa. É doce, é gostoso demais de ouvir isso. Sei que somos falhos, sei que somos errôneos, mas eu vou compartilhar com vocês a história. A história de uma pessoa que está querendo parar de fumar. Eu acho que realmente fumar, de todos os vícios, gente, é o pior. Fumar é um vício horrendo. O cigarro já é
brabo. Imagina outras coisas. Tá bom? Tem coisas que são muito mais fortes, mas o cigarro, o café te dá uma abstinência. Para quem sabe a dificuldade da droga lícita e droga ilícita. Droga lícita é aquelas que são aprovadas pelo homem, pelo governo, pelo Estado, né? O mundo aceita. É uma questão do álcool, a questão do café, a questão, né, do tabaco, do cigarro. Essas coisas aí eles permitem que possa ser utilizada. Mas nenhuma droga deveria ser utilizada por nós, porque mata nosso corpo, mata nossa essência, mata nossa alma e mata nossa comunicação, aonde que nós começamos a desacreditar. A nossa fé começa a ruir, a nossa fé começa caindo. A nossa fé em Deus, nesse Deus que nós realmente dificilmente conseguimos ver, mas podemos senti-lo. Entendeu? Então, por nós podemos enxergar mais as desgraças do que as coisas boas, é porque nós não estamos com o nosso espírito preparado para poder ver a Deus. O povo de Moisés queria realmente que o Pai falasse com eles. Nós queremos ouvir a voz de Deus falando com você, Moisés. Tá bom. Moisés subiu o monte, foi lá. Na época não existia ainda o templo, né? Que o templo foi o primeiro templo para que Deus pudesse habitar. As pessoas falam, Deus não habita. Gente, foi Deus que mandou Davi construir o templo para quem então? Para ele fazer o que com o templo? Outro ensinamento que o pessoal, realmente, o povo, é a ignorância. Olha a ignorância, porque Deus, ele pediu Moisés para fazer uma tenda. Por que se Deus não habita em tem o seu tabernáculo, mas se Deus não habita em casa, ele fala que ele vem cear com a gente, nossa casa, o nosso lar, nós temos que edificá-lo. O Espírito tem que estar habitando ali, para que ele possa visitar você em sua casa. E ele falou que queria construir uma casa para ele, na terra. A casa dele aqui na terra. É um lugar preparado, né? Onde que a limpeza. O que ele fez? O que ele pediu? Ele pediu os sacerdotes, né? Para que eles se purificassem durante uma semana, pediu também as pessoas comuns, os seguidores, né? O povo que saiu do Egito, os hebreus, para que eles também pudessem se purificar. Eles não poderiam nem ter relação, se lavar, tudo isso, corpinho limpinho, cheirosinho, todos realmente bem aparentados. Pô, nós vamos estar diante do... Poxa vida, nós vamos estar diante da figura mais respeitada no universo, cara. O que criou todas as coisas. Nós vamos estar diante, não é de qualquer um, não. Nós vamos... rapaz, se as pessoas se arrumam, põem a sua melhor roupa para poder se encontrar com um artista de televisão, uma coisa terrena, com um presidente, com um prefeito, com um vereador, mas agora com o Criador do universo, você não se preparar, você não se arrumar, você não vestir sua melhor roupa, gente, vamos pensar um pouquinho. Porque você vai numa festa, você não põe sua melhor roupa. Tem gente que carnaval compra roupa. Tem gente que no Natal compra roupa. Virada de ano compra roupa. Mas para você ir na casa de Deus, para você ir adorá-lo, ir a um templo do Senhor, você não vai comprar roupa? Pense bem. Você está falando com um homem que tem o poder de tirar e de dar, entendeu? Na hora que ele der a ordem, ele pode, em um único sopro, varrer o universo. O homem é poderoso. É muito poderoso.
Até mesmo Satanás tem que pedir permissão de Deus para poder fazer algumas coisas. Se ele quiser tocar em qualquer um dos seus filhos. Veja Jó. Quem conhece a história de Jó? Vê lá, pega a história de Jó. O que o Senhor realmente falou? O que Jesus Cristo falou para Satanás? Que ele poderia mexer em todas as coisas de Jó. Menos, até na família, menos nele. Porque Deus deixou que mexesse nos filhos, na esposa, nos gado, mas não permitiu que mexesse nele, não tocasse nele. Aí tá o negócio. Porque quem era temente a Deus? A família não era, mas Jó era. Aí lascou-se. Por mais que Deus seja o Pai do nosso Espírito, seja o nosso Criador, por mais que seja Deus, mas Ele não pode tirar os que dão os melhores exemplos da terra, porque vai ficar mais pessoas pecadoras do que pessoas justas na terra. Aí nós estamos lascados. Como que Ele vai permitir os seus filhos espirituais nascer nessa terra de iniquidade? Me explica. Tinha parado para pensar nisso? Gente, não nasce. Não nasce. Vocês podem pesquisar que o nascimento cai. Sodoma e Gomorra, nascia alguma criança? Egito, nascia criança? Era muito poucos que nasciam. Aí chegou Abraão lá com a família. Gente, Abraão chegou com a família dele na terra do Egito, gente. Aquela família grande, rapaz. Tava crescendo ali uma família grande, muito rebanho, e tudo dele prosperava. Tudo dele prosperava, mas porque Deus, Ele quer os seus filhos prósperos. Não se trata de dinheiro, não se trata só de riquezas, entendeu? Mas se trata de quê? Prosperidade. E o que é prosperidade? A prosperidade é consequência do que você vai receber. Mas você tem que ser próspero. A prosperidade não significa dinheiro. A prosperidade significa inteligência. E como você vai usar aquilo? Isso é prosperidade. Você ser próspero é você ter uma galinha e você vai ter vários ovos, e aqueles ovos você vai chocar e vai ter vários outros pintinhos. Vai ter fêmea e macho. Isso é prosperidade. Não se trata de dinheiro. Prosperidade nunca se tratou de dinheiro. É só a consequência da prosperidade que vem o dinheiro. Aí entra o dinheiro. Mas dinheiro não é prosperidade, não. Quem pensa que dinheiro é prosperidade se engana. A prosperidade é só consequência, ou o dinheiro é só consequência da prosperidade. Se você tem ali 2 bezerros, um casal, eles crescem, depois eles vão ter filhotes. Daqueles filhotes, vai ter outros filhotes, vai ter outros filhotes. Foi a mesma coisa que deu realmente Adão e Eva. Falou que para eles frutificar, multiplicar e encher a terra. Eles frutificaram, né? Mas isso só aconteceu quando eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão nunca iriam acontecer esse mandamento que Deus havia dado para eles. Foi um mandamento dado por Deus para eles frutificar, multiplicar e encher a terra. Pega Gênesis lá no início, lá no capítulo 1 do capítulo 2, você vai ver a história de Adão e Eva. Aí, gente, é bom a gente ter conhecimento, conhecer a história, conhecer a essência de Deus, saber realmente o que Deus permite ou o que Ele não permite. Porque tem muitas pessoas falando coisas da boca para fora, não tem um conhecimento claro, estão buscando só as coisas da sua ideia, só as coisas da sua cabeça, por si próprios. Não cai nessa, não cai nessa. Busque o Espírito Santo primeiro para vocês realmente ter um entendimento claro. A gente buscar a base do conhecimento dos outros é muito prático, mas você está vivendo aquilo, é um perigo você viver uma coisa que você não está conhecendo.
É perigoso, até mesmo para você. E eu fico imaginando o perigo realmente que tem para um profeta ele absorver tanto conhecimento, tanta inteligência, tanta coisa, que muitas das vezes alguns dos profetas falavam: não, o senhor mandou, eu tô indo. Eu não quero compreender, não quero nem entender, não quero nem saber, só vou. O senhor pediu, tô indo. Acredito em ti e tô indo, só vai. Mas é isso, gente. Então eu cortei a história do Naruto, né? Lembrei agora. Por que eu quero falar a história do Naruto? Naruto ele teve que aprender, quando ele pegou o pergaminho, ele aprendeu a fazer um monte de clones. Legal, esses clones, clone, né? Os clones, ele se clonava, ele fazia muitos clones. Ele conseguiu, através do pergaminho, ele conseguiu essa proeza, né? E ele estudou, né? Ele aprendeu, né? O que acontece? Depois ele teve que aprender uma outra coisa. Ele teve que aprender a desenvolver as técnicas que ele já tinha. Que o corpo dele já tinha, só que ele não sabia. Ele poderia executar, ele teve que aperfeiçoar. Que foi o tal do Rasengan. O Rasengan. Ele teve que fazer mudança entre dois elementos. Do estilo vento, né, e o estilo água. Acho que foi, estilo água. Acho que foi estilo água, assim. Estilo vento. Não, o chakra. Tinha que fazer o chakra, a energia vital, e o vento, estilo vento. Então ele teve que unir aqueles dois elementos para ele criar o Rasengan. Mas além disso, o Kakashi ensinou num princípio muito básico. Para vocês verem, nós precisamos de tutores, professores, pessoas especializadas, pessoas que têm conhecimento e sabem o que estão fazendo. Essas pessoas já foram instruídas, conforme as escrituras, os ensinamentos, já foram instruídas por Deus para passar esse conhecimento para nós, que somos mais jovens, né? Então, olha só, ele teve que aprender de uma maneira muito... Foi muito mais prática, mas eu achei legal. O Kakashi falou para Naruto: faça um clone. E o Kakashi fez um clone também, que ele copia, né? Aí ele fez um clone também. Beleza, vai ficar aqui nós dois, o original, e os nossos dois clones. Vai lá para aquela mata lá, e lá eles vão fazer umas coisas e você vai saber o que o seu clone estava fazendo. Você tem que adivinhar o que o seu clone estava fazendo. Legal, muito bacana. Eu penso assim como Deus. Porque ele, tipo assim, tem vários clones, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, né, vamos supor que seja um clone de Deus, né, o Espírito Santo. Imagina assim, só pra gente ter uma ideia. Então, Deus é o original, né, ele realmente fez o clone espírito, né, e aquele espírito fez vários outros clones. Então, ele tá em toda parte no mundo, entendeu? Com cada pessoa, em cada pessoa, vamos supor. Tá ali no clone, beleza. Aí eles estavam lá brincando de joga em poker, deixa eu ver, o pedra, papel, tesoura. Mas o engraçado é que o Naruto só iria saber o que os clones estavam fazendo lá se ele retornasse o clone para o seu corpo. Tá entendendo? Ou seja, aquele clone ele tinha que sumir lá, desaparecer lá, né? Ele voltava na sua essência. Então ele sabia os pensamentos, o que o visual, o que o clone fazia ao retornar no corpo dele, ele sabia todas as coisas, entendeu? É muito interessante isso, muito interessante. Então, através de desenhos as pessoas acham que você não pode aprender. Desenho, filme, eles têm muita mentira, mas também tem muita verdade, muitas verdades. Às vezes é só a nossa mente que não está preparada para aquilo. Igualzinho você se transformar em Super Saiyajin. Goku, desenho de Dragon Ball. Entendeu? A nossa vida é uma evolução, gente. Mas a nossa evolução, ela muda o nosso caráter, muda a nossa filosofia, muda a nossa feição. Muitas pessoas não vão perceber as suas mudanças, ou muitas outras vão perceber as suas mudanças. As suas características físicas mudam, os seus exemplos, o seu modo de falar, o seu modo de agir, tudo isso muda. O seu caráter, se você antes era errado, você vai estar acertando, né? Então são coisas que
Não são peculiaridades, não são coisas separadas. Todo o globo, todo o mundo, todo o universo, seja quaisquer raças que existem neste universo, eles aprendem. Entendeu? Mesmo tendo pessoas com um intelectual maior, vai ter outros que vai ter maior ainda, entendeu? Tipo assim, se a capacidade do ser humano é 1% da intelectualidade, um exemplo, vamos supor que tem um que atingiu 1,5%. Tem outros que já atingiu 2%. E o mais inteligente de todos tem 5%. E aí? Tudo é uma questão de aprendizado. Tudo é uma questão de não ser ignorante, de não ignorar o conhecimento. Então, a Igreja de Jesus Cristo fala muito sobre plenitude. Eu fui pesquisar. Plenitude. Escuta, tem algumas coisas que Deus aprova, que fala no Velho Testamento, eu li bastante, mas eu nunca entendia. Até eu encontrar pessoas que compreendiam mais do que eu. E fez sentido todas as coisas que eles me disseram. Fez muito sentido, sabe? Como faz muito sentido. Tem tudo a ver. Só rapidinho. Tá respondendo aqui, gente, ó. Vamos lá. Aqui o significado. Plenitude. Vamos lá. Eu gosto de saber quando eu tenho dúvida. É bom a gente procurar, né? O que significa plenitude? O significado dela, da plenitude. Olha só. Plenitude significa o estado do que é completo, inteiro, cheio ou o grau máximo de algo, né? Refere-se à totalidade, à abundância ou maturidade de um ser ou situação, associando-se frequentemente a um bem-estar profundo, satisfação e conexão interior. E é a ausência de falta, então nunca falta nada, representando uma sensação de totalidade. Eu acho realmente a melhor coisa que tem sobre a plenitude é viver sua vida em plenitude, é viver totalmente sem restrição. É você viver a totalidade de todas as coisas, né? Sobre sinônimo da plenitude. O sinônimo é totalidade, integridade, inteireza, nem sei o que significa inteireza de inteiro, completude, abundância, superabundância, palavrinha grande, perfeição, perfeição chegou mais perto, plenitude, satisfação e auge, você atingiu seu auge máximo, sua capacidade máxima. Caraca, até hoje eu não conheci nenhum ser humano capaz de alcançar sua totalidade máxima. Assim, integridade, olha só, olha a moral que é, olha a moral, integridade, vamos para essa palavrinha? É uma palavrinha pequena, mas olha o que é integridade.
Eu gosto. O que é a integridade? Gente, tá aqui, ó. Olha o que é a integridade. Olha o que é uma coisa, vai ligando a outra. Plenitude, integridade, né? Ausência de falta. Integridade é a qualidade de ser honesto. A integridade é a qualidade de ser honesto, ético e coerente, né? Alinhando pensamentos, palavras e ações. São 3 tópicos. Pensamentos, palavras, pensamentos, palavras e também feitos, ações. Né? Fala que a fé sem obras ela é morta. Então, representa uma retidão de caráter, de confiabilidade e a manutenção de valores, mesmo sob pressão. Cara, essa é a parte, pressão. É fundamental na vida pessoal, profissional e na segurança da informação. Gente, tá tudo aqui. Cara, é isso que eu falo. O processo para você chegar a Deus é difícil. O processo para você conseguir o auge, conseguir o topo, é difícil. Acabei de confirmar aqui com essas palavras aqui. Uma única palavra te leva para vários fatores da vida. Entendeu? Manutenção de valores mesmo sob pressão. Trabalho. É trabalhoso, é doloroso, não é fácil. Às vezes nós somos tentados. Cara, pega um político aí. Irmão, olha, eu tenho que assinar um papel de R$1 milhão. Olha só a integridade de... Quando a pessoa é justa, quando a pessoa alcança isso daí. Olha a integridade, tem que assinar um papel de R$1 milhão numa obra. Eu vou lá e boto 1.500.000, 1,5 milhão para me assinar. Ou então, alguém me oferece 1 milhão para me poder assinar uma coisa, para me vender alguma coisa, ou então para mim estar, não sei. Gente, a questão da gente aí, botar o nosso voto, olha aí, aprendam. É porque as pessoas antigas, elas tinham essa moral, elas tinham essa conduta. Muitas pessoas antigas tinham palavra e tinham ação, entendeu? Por isso eu amo esse povo. Então quer dizer o quê? Sobre a questão de você ter um ensinamento, você poder ensinar, você tem que corrigir, se corrigir principalmente. O cara vai te oferece 200 mil, 500 mil, 100 mil, 50 mil. Vou botar menos, mais baixo. O cara te oferece R$1.000, R$500, R$250, R$100, você se vende. Cara, eu já falei. O cara, não, eu te dou R$100 pra você votar em mim. Eu já sei que esse cara é errado. Eu já sei que ele é errado. E meus R$100 não vale nem o meu voto. Meu voto não vale R$100. Eu também não vendo. Meu voto não tem valor. Entendeu? Porque eu tenho consciência de que eu estar me vendendo, eu vou estar prejudicando tanto a mim como meus irmãos, meus semelhantes. Por quê? O cara que ele é infiel, quando ele é corrupto, a tendência dele é de fortalecer os seus interesses, não o interesse da população. Aí entrou política. Aí as pessoas falam, mas política e religião não se misturam. Eu pego a Bíblia lá no Velho Testamento, lá fala, Davi foi o quê? Ele errou. Mas se não fosse na questão da religião na vida dele, ele iria se corrigir? Nunca. Porque quem que estava acima dele? Quem que estava acima de Davi? Portanto, Salomão fez algo que Deus havia falado para ele não fazer. E ele fez. Ele teimou. Usou o arbítrio dele e ele teimou. E qual foram as consequências?
as consequências de nossos atos não vão ser boas. Salomão perdeu as 10 tribos, ficou com 2. Deus ainda permitiu manter 2, ainda por respeito a Davi, o seu pai. A Bíblia nos ensina muita coisa, cara. Se vocês falam, vocês são ignorantes porque vocês não estão entendendo. Vocês estão buscando seus interesses. Não estão buscando o interesse que Deus está querendo mostrar. O que Deus está querendo mostrar é uma coisa e a gente está buscando outra. A gente está enfiando a cara na Bíblia e a gente diz, entendi, isso aqui, não, é isso aqui, é isso aqui. Eu falo para vocês, não é isso. Não é isso. Então, se vocês querem viver no reino de Deus, sejam honestos consigo mesmos. Tá aí. Vou deixar esse vídeo, já tem 1 hora já de falando, eu falo pra caramba mesmo. Mas eu vou encerrar por aqui, porque se eu pudesse, eu ficaria aqui semanas, meses falando. Quem quiser ouvir, é só acessar meus vídeos aí. Quiser também, eu vou deixar o meu contato ainda para as pessoas que quiserem conversar um pouquinho comigo. Vou dar essa moral, hein? Anota aí, 22, código realmente no meu estado, né? 988-45-6846. Esse realmente é o meu contato da loja em que eu trabalho, beleza? Da minha lojinha aqui que eu trabalho, né? Humildezão. Humilde não é porque realmente é pobre não, porque realmente aqui não tem pobreza não, aqui tem fartura, tá beleza? É humilde realmente a questão de, né, de conversar, ouvir, né, prestar atenção. A gente vai aprendendo com a vida, a gente vai aprendendo aí pra frente, vamos tocando um barco, porque tem gente que tem preguicinha de estudar, tem preguicinha de ler, eu sou um desses, mas eu gosto, mas eu estudo, tá? Mesmo contra realmente não tá lendo sempre, né? Eu gostaria, mas eu tenho que trabalhar também, né, gente? Mas eu tiro sempre um tempinho para aqui fazer um videozinho, né? Sei que a nossa vida é corrida, muito corrida, mas a gente vive correndo, trabalhando. Já fiz muito isso, mais jovem. Hoje eu tô com uma coluna que não me arregaça, tem dia que eu nem aguento levantar, né? Tem dia que eu tô meio torto, igual um velhinho mesmo, parece ter 70, 80 anos. De verdade, mas ó, gente, vou falar pra vocês. A nossa vida realmente, a gente tem que dar importância, o que é importante pra nossa alma, pro nosso bem-estar. Porque depois que a gente morrer, se a gente não tiver nada na nossa essência, nada no nosso espírito, como que Deus vai nos aceitar, né? Bom, eu tô errado com todo mundo, como que eu vou consertar? Enquanto eu estiver vida, tem como eu me consertar. Mas depois que eu morrer, já não tem como mais, aí já era, né? Não tem como eu consertar mais nada. Vou lá pedir um perdão, pedir desculpa pra um amigo, por uma ofensa que eu fiz, entendeu? Porque, querendo ou não, nós somos seres humanos, nós temos essa parte divina, né? Porque nós somos filhos espiritualmente de um Deus, né? Que é o dono do universo. Mas também nós temos o nosso corpo físico, né? Que nós ganhamos aqui através de nossos pais. Né, o nosso espírito habita nesse tabernáculo de barro aqui, né, mas quando nós morrer o tabernáculo fica e o nosso espírito volta ao nosso Criador. E aí? Aí lascou, né? É por isso que nós temos que buscar a Deus, o nosso Pai, porque é o único que vai poder realmente nos dar a moral de vivermos novamente. Nenhum outro tem esse poder, entendeu? Como eu falei pra vocês, Satanás ele teve que pedir permissão a Deus para poder tocar na vida de Jó, entendeu? E Deus realmente falou que ele poderia tocar em todas as coisas, menos no próprio, né? E assim tem muitas outras escrituras, como José do Egito foi vendido lá para o Egito, lá passou um perrengue, quase foi realmente morto por um crime que não havia cometido, né? Que é sobre a mulher de Potifar, quase perdeu a vida, quase perdeu. Você acha que foi fácil para ele chegar aonde ele chegou? Como falou ali, é doloroso, rapaz, é trabalhoso, entendeu? As palavras que fala aqui, como foi? Sobre a integridade, outro já passou aqui, né? Mas então, pessoal, vou deixar esse vídeo com vocês. Ser honestos, né? Integridade, a gente ser íntegro, ser uma pessoa íntegra é a qualidade de sermos honestos uns com os outros, né?
ético, coerente, alinhando os pensamentos, né, palavras e também nossas ações, nossas obras, nossos feitos. Porque não adianta a gente falar, fulano, Deus vai te abençoar, se eu posso abençoar aquele irmão. Deus vai abençoar e deixar ele ir embora de mãos vazias. Vou ler uma escritura para você. Não, meu filho. Você só tem que ajudá-lo. Apesar de consolar com as palavras. Mas, poxa, fulano não tem nada em casa. Mas eu tenho 2 sacos de arroz. Pega um e arruma para ele, pô. O cara tá passando perrengue, tu não vai ajudar? Isso é ação. Tu não vai ajudar não, rapaz? Com um saco de arroz, um saco de feijão? Que é isso, rapaz? Que é isso? Entendeu? Eu tenho aqui 50 reais. Poxa, fulano, tenho comido sem carne. Vou falar pra vocês que isso já aconteceu comigo, tá? Só pagando conta, o dinheiro entra, já sai. O dinheiro realmente, ao invés de ter dinheiro suficiente, tá tendo menos. Então, tipo assim, tá saindo mais do que tá entrando. Eu falei, que merda é essa, rapaz? Quando eu vejo ali, entrou 500, mas saiu 600, eu falei, que merda. Mas é desse jeito, rapaz. Então, gente, eu sou muito assim, espontâneo, já viram, né? Eu falei umas palavras porque realmente é a nossa humanidade, entendeu? Também eu não posso ser um robô, né? Então, tipo assim, a nossa humanidade, nós não somos robôs. Então, tipo assim, a gente se chateia, a gente se zanga, a gente fala, a gente se aborrece, depois a gente se corrige. A vida é assim, não tem pra onde a gente correr. Ou você vai amadurecer levando pancada, recebendo pancada, e você também vai ter que dar pancada pra você realmente amadurecer, ou você permanece do jeito que você tá. Entendeu? É mais fácil você levar as pancadas da vida, você tá aprendendo, você tá trabalhando. Eu sei que o trabalho, você trabalha, você não vai ficar rico, mas você vai trabalhar mais. Igual eu estoporei minha coluna, pegando um peso, resolvi, dando dinheiro pros outros realmente me pagando aquele salarinho lá, papatá, e eu trabalhando, correndo riscos de vida, de cair do 7º, 5º, 7º, 10º andar, do 20º andar, realmente andando com o cinto pendurado realmente nos telhados, e tá eu lá, fazendo serviço de carpintaria. Tá eu. Desse jeito a nossa vida aí, cara. Nós temos que trabalhar. Não rejeitava emprego também. Chegava serviço de pedreiro. Foi pro meu serviço que eu peguei pagando dinheiro pra caramba. Trabalhando. Salário de 600 conto na época era dinheiro pra caramba. Eu tenho 37 anos. Vou fazer agora, neste mês. Já 21, 37 aninhos. Mas, gente, a minha corrida realmente foi o meu primeiro trabalhinho que eu comecei trabalhando por uns 14 anos, mais ou menos. Já fazia outras coisinhas mais, né? Mas eu fazia, mas não ganhava dinheiro, né? Então, mais remunerado, ganhando um dinheirinho, que era ganhar o quê? Era 30 reais. Não, teve que eu ganhava 18 reais. 18 reais o dia. Trabalhei capinando cana na roça. Aqui é só roça, gente. Aqui é interiorzão. Do estado do Rio de Janeiro, que é interior. Por isso é 22. Pode pesquisar. Conceição de Macabu, interiorzão. E no interiorzão de aqui de Conceição de Macabu, vou falar pra vocês, gente, olha, trabalho, mas não quero que vocês saibam muito sobre minha região não, hein. Já é pequeno demais, vamos lá. Eu quero realmente trazer pra cá pessoas que investem, entendeu? Pode me procurar, para investir pode me procurar, que abrir empresa, vamos, que eu trabalho, filhão. Trabalho como gestor, trabalho com tudo, empregando, treinando, e vou lá, pode assinar minha carteira, tranquilo que eu vou trabalhar, porque aqui eu tenho uma mini loja, né, tem uma mini lojazinha aqui de eletrônicos, trabalho, o que tiver realmente pode mandar pra cá, que realmente eu tô aceitando, beleza? Você que é empresário aí de São Paulo, não sei lá qual parte realmente do mundo, pode até parar lá nos Estados Unidos, lá para qualquer outro canto, China, Japão, qualquer outro canto. Se você é empresário, você realmente quer investir em algo, pode entrar em contato comigo que a gente conversa, beleza? Eu vou ganhar, você vai ganhar, ninguém vai sair perdendo. E assim vai ser realmente dinheiro entrando. Valeu, um abraço e muita boa noite.